Ok, prepare-se. Tem algumas coisas chocantes aqui. Espere, essas são muito fortes. Que tal alguns recordes do Guinness realmente estranhos? Sim, isso é melhor. O menor tempo necessário para estourar 3 balões nas costas é de 12 segundos. Este recorde foi estabelecido por Julia Gantel, da Alemanha, em 2007. Um grupo de percussão de Xi'an, na China, estabeleceu um recorde mundial no Guinness em maio de 2017, quando 2.398 pessoas tocaram a música Pursuing. A performance durou 6 minutos e 5 segundos. Em 2010, as pessoas formaram a mais longa linha de dominó humano na cidade de Ordos, na China continental. Essa linha tinha quase o dobro de extensão da Calçada da Fama e foi formada por 10.207 pessoas. Foram necessários 69 minutos e 43 segundos para completar esta incomum linha de dominó. Trevor Hunt se tornou um recordista do Guinness em 2014, depois de esculpir 109 abóboras em apenas 1 hora. Doçuras ou travessuras. Kobe Cotton, dos Estados Unidos, soprou uma ervilha por uma distância equivalente à extensão de um ônibus londrino. Este incrível evento ocorreu em fevereiro de 2018. A maior quantidade de balões que uma pessoa conseguiu encher em 1 hora é 910. Este feito impressionante foi realizado por Hunter Ewen, dos Estados Unidos, em setembro de 2015. Silvio Saba, da Itália, estabeleceu um recorde mundial curioso e provavelmente bastante doloroso em 2012. Ele prendeu 51 prendedores de roupa no rosto, o que levou apenas 1 minuto. Depois, eu acho que ele pendurou seu rosto para secar. A propósito, Silvio Saba é provavelmente o mais famoso recordista em série, com mais de 200 recordes mundiais no Guinness. Entre suas realizações, tem algumas bastante bizarras. Maior quantidade de ovos em uma mão com a palma para baixo, 8. O salto mais alto com uma só perna, foram quase 2 passos de altura. O maior número de 22 agachamentos realizados em 1 minuto em uma prancha de equilíbrio, carregando um pacote pesado, 22. Sylvana Chamoun, de Waterloo, no Canadá, se tornou uma recordista famosa em 2016, depois de chutar 59 itens da cabeça de outras pessoas em 1 minuto. Miflesh Choudhury, de Jaipur, na Índia, conseguiu segurar 27 bolas de tênis em apenas 1 mão em 2018. E quantas você consegue segurar? Em 2017, a LG Electronics India estabeleceu um recorde grudento quando seus funcionários fizeram a maior linha de notas adesivas. Em uma fileira, havia 114.741 peças e seu comprimento era superior a 8 quilômetros, o mesmo que 880 vezes a cobra mais longa do planeta, a Python. Mas o que estava escrito nessas notas? Em 2016, o mundo finalmente descobriu que o maior número de camadas que um sanduíche poderia ter era 60. Os animais de estimação também podem ser recordistas. O maior número de degraus caminhados escada abaixo por um cachorro é 10. Nada de anormal, você diz? Mas a Sweet Pea da Alemanha não estava apenas descendo as escadas, ela também estava equilibrando um copo de água na cabeça. O gato doméstico Merlin, do Reino Unido, chegou ao Guinness World Records por produzir o ronronar mais alto. Em abril de 2015, o gatinho de 13 anos emitiu um som de ronronar que atingiu quase 68 decibéis, mais alto que uma máquina de lavar louça e apenas um pouco mais silencioso que um aspirador de pó. Em 2018, Cody Jones, dos Estados Unidos, gastou apenas 3 minutos e 21 segundos para encontrar e colocar em ordem alfabética as letras em uma lata de sopa de letrinhas. You Jiangxia, nascida em Xangai, tem os cílios naturais mais longos do planeta. O mais impressionante cresce em sua pálpebra superior esquerda. Tem espantosos 12,4 centímetros de extensão. É mais longo que a serpente de Barbados, a menor cobra do mundo. A Shrita Furman, dos Estados Unidos, já estabeleceu 6 recordes mundiais em prender pessoas na parede com fita adesiva. O mais recente ocorreu em 2015, quando ele precisou de apenas 26,69 segundos para grudar seu ajudante na parede. A distância mais longa que uma pessoa percorreu fazendo o Moonwalk por 1 hora é de 5,7 quilômetros. Este evento ocorreu em um estádio em Zagreb, na Croácia, onde este sujeito elegante, cujo nome longo não consigo pronunciar, fez 12 voltas longas e uma mais curta. O Maine Coon Barivel ganhou o título oficial de gato doméstico mais longo em 2018.
Quando este gatinho surpreendentemente tímido e silencioso foi medido, descobriu-se que o animal tinha mais de 1,20 m de comprimento, ou seja, o mesmo que uma hiena adulta. O cheesecake mais caro do mundo foi feito em 2017 na cidade de Nova York, Estados Unidos. A sobremesa, que incluía ingredientes como trufa branca, folhas de ouro e ricota de búfala, foi vendida por quase $4.600. Em 2011, Ross McCurdy, dos Estados Unidos, quebrou 32 ovos com uma mão. Até agora, este foi o maior número de ovos quebrados em um minuto. O maior número de cães pulando corda é 13. A coisa toda começou quando um poodle curioso chamado Mayonnaise se juntou aos seus donos ao pular corda. Percebendo que o cachorro estava realmente gostando da atividade, os donos decidiram envolver seus outros 12 cães também. Terry Burroughs, do Reino Unido, se tornou oficialmente o limpador de janelas mais rápido em 2009, depois de limpar 3 janelas de escritório padrão em apenas 9,14 segundos. Sim, ele limpou a competição. O menor tempo que uma pessoa levou para beber 500 ml de água foi de 1,75 segundo. Tim Cooker, do Reino Unido, bateu esse recorde durante o XFM Breakfast Show, em Londres, em 2014. A maior parede de dominó foi construída em 2016 pelo Thun Domino Team, na Áustria. A impressionante construção foi feita de 42.173 dominós e tinha a extensão de 2 pistas de boliche. André Ortolf, da Alemanha, quebrou o recorde mundial em 2016, depois de comer mais gelatina em 1 minuto, enquanto estava com os olhos vendados e sem usar as mãos. O homem engoliu quase 1,4 kg de gelatina verde, comercialmente disponível. Por quê? Quem sabe? A Yana Williams, dos Estados Unidos, cultiva as unhas há mais de 20 anos. Valeu a pena em 2018, quando ela se tornou uma recordista do Guinness por ter as unhas mais longas em ambas as mãos. Naquele momento, seu comprimento combinado era de quase 5,8 metros, o que equivale à altura de uma girafa adulta. Jim Arrington, dos Estados Unidos, tinha 84 anos quando ingressou no Guinness World Records por ser o fisiculturista homem mais velho do mundo. Até agora, o cara competiu em 62 competições e se tornou um campeão em 16 delas. Em 2011, a Shrita Furnan, dos Estados Unidos, se tornou um recordista do Guinness depois de comer 20 m/s em 1 minuto, com os olhos vendados e usando hashi. Aparentemente, a Shrita tem muito tempo livre. O recorde da meia maratona mais rápida empurrando um carrinho de bebê pertence a Lauren Stroud, dos Estados Unidos. Ela levou 1 hora, 22 minutos e 29 segundos para completar a distância. Em 2003, o Golden Retriever Oddie, dos Estados Unidos, conseguiu reunir e segurar na boca 5 bolas de tênis de tamanho oficial. Isso aqui é boca cheia. O maior vazamento contínuo de concreto ocorreu em janeiro de 2019 na Índia. Esse concreto seria suficiente para encher 13 piscinas olímpicas. O evento do recorde ocorreu durante a construção da barragem de Polavaram. O maior cubo mágico existente tem 6.153 peças móveis e pesa o mesmo que um tijolo. Isso é 22 vezes mais pesado que um cubo 3D padrão. Gregor Pifnig, o designer que criou essa maravilha, precisou de 205 horas para completá-la. A maior bola de fita adesiva do mundo pesa o mesmo que 2 ursos cinzentos de tamanho médio, com o diâmetro do tamanho de um crocodilo. A bola foi criada em 2011 nos Estados Unidos e foi feita com diferentes tipos de fita adesiva. Twink, um Jack Russell Terrier da Califórnia, entrou no livro Guinness dos Recordes em 2016, depois de estourar 100 balões em 39 segundos. A mais longa corrente de apertos de mão foi feita em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Envolveu 1.817 participantes e foi realizado pela polícia de Abu Dhabi em 29 de janeiro de 2020. O evento ocorreu em um parque ao ar livre e crianças, juntamente com outros transeuntes, foram convidados a participar. O maior labirinto de neve foi construído no Canadá em 2019. A estrutura ocupava uma área tão grande quanto 2 quadras de hóquei. O menor tempo para descascar e comer uma laranja com os olhos vendados para uma equipe de 2 é um pouco mais de 17 segundos. Os membros da equipe alcançaram esse resultado impressionante, separando suas tarefas, com um descascando a fruta e o outro comendo.
O cachorro mais alto que já existiu é o dog alemão Zeus, de Michigan, Estados Unidos. Esse animal deslumbrante entrou no livro dos recordes depois de ter crescido para 1,10 m de altura no ombro. O detentor do recorde do cão mais alto vivo é o dog alemão Fred. O cão é apenas 5 centímetros mais baixo que o Zeus. Aleix Segura Vendrell, da Espanha, conseguiu prender a respiração debaixo d'água por 24 minutos e quase 4 segundos. Isso aconteceu em fevereiro de 2016, durante o 17º Mediterranean Dive Show, ou Show de Mergulho no Mediterrâneo. Nossa, eu quase fiquei todo esse tempo uma vez pescando maçãs com a boca em um balde cheio d'água. O maior dominó humano com colchão ocorreu em agosto de 2019 no Rio de Janeiro, com 2.019 pessoas formando uma espiral gigantesca. A tentativa levou 11 minutos e 13 segundos. Depois, todos os colchões usados para estabelecer o recorde mundial foram doados para instituições de caridade. O macarrão mais longo do mundo foi feito na China em 2017. Media mais de 3 quilômetros. Isso é o comprimento de 100 baleias azuis, os maiores animais do planeta. Muitos cães adoram jogar frisbee, mas nem todos conseguem pegar e segurar 7 discos voadores lançados um a um. Foi exatamente isso que Rose, o cão de Edward Watson, fez em 2010. Em 2014, Takeru Kobayashi, do Japão, conseguiu comer 12 hambúrgueres pré-cozidos médios em 3 minutos. O recordista acrescentou maionese como seu único condimento permitido. Chad Fell se tornou um recordista em 2004, depois de soprar uma bolha de chiclete que atingia 51 centímetros de diâmetro, 2 vezes maior que uma bola de futebol. Chad confessou que seu segredo estava em usar 3 unidades de chiclete. Megumi Suzuki, do Japão, se tornou recordista em 2010, depois de pular corda 162 vezes em 30 segundos. Vamos pular adiante. Jason Orlando Rodrigues Hernandes, da Venezuela, detém um recorde do Guinness por ter os maiores pés em uma pessoa viva. Seus sapatos são quase 3 vezes o tamanho dos sapatos masculinos médios. Um dos recordes mundiais de Kevin Stroll, dos Estados Unidos, é o tempo mais rápido para comer todos os chocolates de um calendário do Advento. O homem levou apenas 1 minuto e 27 segundos para concluir esse desafio saboroso. Em 15 de fevereiro de 2020, George Hood, dos Estados Unidos, entrou para o livro dos recordes depois de ficar em uma prancha abdominal por 8 horas, 15 minutos e 15 segundos. A propósito, o cara tem 62 anos e afirma estar na melhor forma da sua vida. A maior raquete de ping-pong foi criada nos Estados Unidos em 2017. Ela tem mais de 3,3 metros de altura e cerca de 1,8 metros de largura. Frank Zapata, da França, chegou ao livro dos recordes depois de voar a maior distância em um hoverboard em 2016. Ele viajou mais de 2,2 quilômetros no Flyboard Air que havia inventado. A maior escultura de Batmóvel de Lego foi criada por Nathan Savaya em 2017. O belo e elegante carro é mais alto que um leão e tem mais da metade do comprimento de um ônibus escolar. Em fevereiro de 2006, a rua Spreuerhofstrasse, na cidade de Reutlingen, na Alemanha, foi oficialmente adicionada ao Guinness como a rua mais estreita do mundo. Não é de se admirar, a largura da rua varia de 30 a 51 centímetros. O lugar mais seco da Terra são os vales secos da Antártica. A maior parte desta região não vê chuvas há milhões de anos. É um lugar quase sem água nenhuma, sem neve, sem gelo e sem chuva. Além de ser o deserto mais seco, a camada de gelo da Antártica também é o deserto mais frio da Terra, com temperaturas de inverno variando de -10 a -30 graus perto da costa e -60 graus Celsius mais para o interior. A maior coleção de objetos X-Men inclui 15.400 itens e pertence a Eric Jaskowka, dos Estados Unidos. Essa impressionante coleção, mantida em seu porão, começou em 1989, com algumas histórias em quadrinhos. Você encontrará a maior caixa de correio do mundo nos Estados Unidos. Construída em 2015, essa caixa de correio é 250 vezes maior que uma banheira de hidromassagem. Você também pode usar uma escada escondida no suporte para subir na caixa.
Em 1º de maio de 2014, Irving Gordon, dos Estados Unidos, dirigiu o seu quilômetro número 4.890.992 em seu Volvo 1800S de 1966. O homem começou a dirigir o carro aos 25 anos e por 48 anos ele viajou 12 vezes e meia a distância da Terra até a Lua. O maior Cozy Coupé foi produzido em 2016 no Reino Unido. Era uma versão ampliada do icônico carro de brinquedo. O recordista era do tamanho de um urso polar e estava equipado com um motor funcional. Até abril de 2019, Arnoxi Stivane, da Hungria, havia reunido a maior coleção do mundo de ursinhos de pelúcia, consistindo em 20.367 itens. Ela armazenava no Museu TED, na vila nativa do colecionador na Hungria. A casa mais estreita do mundo foi projetada por um arquiteto da Polônia. A coisa minúscula tem apenas 90 centímetros de largura, com a área total tão grande quanto o espaço médio de uma vaga de estacionamento. E ainda assim, a construção de 2 andares tem um quarto, banheiro e cozinha, todos os ambientes conectados por uma escada de mão em vez de uma escada normal. A maior aranha conhecida foi encontrada na Venezuela em abril de 1965. Com seu comprimento de 28 centímetros, a criatura era grande o suficiente para cobrir um prato de jantar. O maior base jumping de um prédio foi registrado em 2014, quando 2 franceses saltaram da torre Burj Khalifa em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A distância até o chão era de cerca de 828 metros, mais do que o dobro da altura do Empire State Building. A maior pizza do mundo foi feita em Roma, na Itália, em 2012. Seu tamanho era 2,5 vezes maior que uma quadra de basquete. Otávia, como foi chamada essa pizza monstruosa, era 100% sem glúten. Wendy Suen, de Xangai, na China, possui a maior coleção de globos de neve do mundo. Em novembro de 2016, incluía 4.059 itens, todos reunidos ao longo de 16 anos. A montanha-russa mais rápida do mundo está no parque temático Ferrari World, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Fórmula Rossa precisa de apenas 5 segundos para atingir sua velocidade máxima de 240 km por hora. E daí, você vomita. O corpo de água mais salgado do mundo é o Lago Gaital, na Etiópia. Este pequeno lago contém 43% de sal. Uma fonte termal localizada sob o lago é responsável por essa incrível salinidade e temperatura quente. O maior skate do mundo é 12,5 vezes maior que sua versão normal. Ainda mais impressionante, ele é mais longo que um ônibus de Londres. Na sua opinião, quantas pessoas podem caber nele? Diga aí nos comentários. O banheiro mais caro do mundo custa 3,5 milhões de dólares. É feito inteiramente de ouro e joias preciosas, com o teto decorado com rubis, esmeraldas, âmbar e safiras. E o chão é embutido com barras de ouro. A Baía de Commonwealth, na Antártica, é o lugar mais ventoso do planeta, com a velocidade do vento chegando a 240 km por hora, o dobro da velocidade de um furacão. A velocidade média do vento ao longo do ano por lá também é impressionante, 80 km por hora. O maior telefone operacional do mundo foi construído em 1988. Essa engenhoca maciça pesava 3,5 toneladas, metade do peso de um elefante. A maior caneta esferográfica apareceu na Índia em 2011. Com um pouco mais de 5,5 metros de comprimento e maravilhosamente esculpida com cenas da mitologia indiana, ela pesava o equivalente a 13 tijolos. A temperatura mais alta do mundo foi registrada no Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos. Aparentemente, julho de 1913 foi particularmente quente por lá e o calor chegou a 56,7 graus Celsius. Cherry Yoshitake, do Japão, conseguiu pescar o maior número de maçãs com a sua boca em 1 minuto. Em 2015, o cara usou os dentes para tirar 37 maçãs da água. O ciclismo subaquático em maior profundidade ocorreu em 2008. Foi quando Vittorio Innocenti, da Itália, andou de bicicleta a uma profundidade de mais de 66 metros. São 10 girafas colocadas uma em cima da outra, sem equipamento de mergulho. Full Throttle, uma montanha-russa de aço da Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, entrou no livro dos recordes por ter o maior loop de montanha-russa do mundo. Sua altura é superior a 39 metros, 2,5 vezes a altura do letreiro de Hollywood.
Você pode encontrar a maior forquilha do mundo nos Estados Unidos. Ela é 12 vezes maior que uma forquilha convencional, o que a torna tão longa quanto uma pista de boliche. O maior piano do mundo foi fabricado na Polônia em 2010. Enquanto um piano padrão geralmente possui 88 teclas, esse recordista gigante tinha 156. Além disso, o instrumento era quase tão alto quanto uma pessoa média. Você encontrará a maior escada rolante externa e sistema de passarelas móveis em Hong Kong. O sistema de escadas rolantes Central Mid-Levels é dividido em 20 escadas rolantes separadas conectadas por 3 passarelas e pontes pedonais móveis. Se você ficar parado enquanto estiver usando as escadas rolantes, toda a viagem levará 20 minutos de baixo até o topo. O maior ioiô do mundo foi demonstrado em setembro de 2012 por Beth Johnson, dos Estados Unidos. O enorme brinquedo media mais de 3,3 metros de diâmetro e era tão pesado quanto um rinoceronte. O ioiô levou 1 ano e meio para ser feito. O menor hotel do mundo é o Ehoisen Hotel em Amberg, na Alemanha. O edifício tem apenas 2,4 metros de largura e seu espaço total é apenas 1/10 do tamanho de uma tela de cinema IMAX. O hotel não pode acomodar mais de 2 hóspedes por vez. A maior coleção de histórias em quadrinhos pertence a Bob Battrell, dos Estados Unidos. Em agosto de 2015, o homem já havia reunido 101.822 itens exclusivos, sem incluir duplicatas no número total. E por fim, este item da Austrália. Drew Mitchell é recordista do Guinness pelo maior número de maçãs esmagadas com o bíceps em 1 minuto. Seu resultado impressionante é de 14 frutas esmagadas. Então está aí. Se você se sentiu inspirado por esses recordes, realmente precisa descobrir um hobby. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida.